Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast aqui cheio de mim, com um convidado incrível aí que logo você vai saber, né? Mas antes, curta, comenta, compartilha, tá bom? Porque esse vídeo aqui vai ser muito interessante, principalmente pra gente que trabalha no digital, que tem o computador, que tem ali nosso equipamento de trabalho, né? Como manter o nosso equipamento de trabalho perfeito para poder fazer o nosso trabalho aí melhor, né? Mas antes disso, sempre começamos com a frase. E hoje, a frase que eu quero compartilhar é uma frase que mudou um pouco da minha visão sobre sucesso, que é do livro chamado Segredos da Mente Milionária. Que a frase é assim: se quer mudar os frutos, primeiro precisa mudar as raízes. Porque, pensa comigo, quantas vezes você já tentou mudar a sua vida, né? Às vezes, seja no dinheiro, algum negócio que você fez, algum relacionamento, e você sempre tentava fazer alguma coisa para mudar, mas nunca mudava, sempre ficava andando em círculos ali, né? Já sentiu desse jeito, assim? Você tentando mudar, tentando fazer alguma mudança, mas nunca sai do lugar. Porque a gente sempre... Porque geralmente a gente sempre mexe nos frutos, mas a gente nunca mexe nas raízes, né? E eu quero falar um pouco sobre a questão que nessa frase aqui que eu trouxe, que eu tô lendo esse livro, O Segredo da Mente Milionária, que é assim: quantas das vezes, na minha história de vida mesmo, eu tentei mudar muitas coisas da minha vida, assim, mas por último eu percebi que eu tinha que mudar o que estava dentro de mim, né? No começo, eu vou pegar uma experiência mesmo de quando eu comecei no tráfego pago, né? Que eu tinha medo de investir. Quantas vezes você tem medo de investir dinheiro? Porque você tem alguma crença aí, achando que a internet não vai te dar sucesso, ou então que dinheiro não é para você. Alguma crença assim da sua família, alguma crença que você adquiriu na sua vida aí, né? E eu cresci também dizendo que na internet é cheio de gente golpista, gente que vai pegar o seu dinheiro e tudo mais. E também não queria investir dinheiro para poder ter o retorno. E tudo isso minava muito a questão da minha mente milionária. Quando eu comecei a pensar que todo o dinheiro que eu investia, se eu perdesse aquele dinheiro de alguma forma, eu não estava perdendo aquele dinheiro, eu estava aprendendo o que não fazer, né? Eu estava entendendo, e não só isso, eu me afastei de pessoas que não tinha essa mentalidade que eu queria desenvolver, né? E quantas vezes na sua vida você está com pessoas, você tem essa mentalidade porque você adquiriu dos seus avós, dos seus pais, você adquiriu da sua família, e justamente nesse momento agora, eu pergunto para você essa reflexão: quais são as raízes que estão impedindo que os seus frutos não cresçam, né? Você tem medo do que você tem medo de investir? Do que você tem medo de errar, de vender? Do que você tem medo nesse momento? Então, essa reflexão que eu abro para você hoje, né? Seja bem-vindo, Gabriel. Boa noite, Priscila. Tudo bem? Boa noite. Você que está nos acompanhando agora ao vivo ou vai estar vendo esse vídeo, né, gravado futuramente. Mas é isso. Eu também tinha uma frase, Priscila, que eu ouvia e eu não colocava muita fé, que é: você é a média das 5 pessoas que você anda. Sim. Né? E também tem aquela questão antiga, né? Fala com quem você anda que eu direi quem você é, né? Então, isso está muito conectado, tá? Então, de fato, é muito importante. Se você quer algo a mais, né, você precisa rever todo esse conceito. O ambiente, a cultura, né, isso influencia muito. Mas, bom, vamos para o podcast de hoje, né? Temos um convidado aqui muito especial, o senhor José Pena. Seja bem-vindo. Muito obrigado, senhor José. Seja bem-vindo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Gabriel. Eu sou José Pena, tenho uma empresa aí no centro de Guarulhos. Trabalhei muitos anos na Santa Efigênia e hoje eu estou aqui em Guarulhos recomeçando, né? Estou há 1 ano basicamente aqui. Enfim, vamos ver como que anda, né, o novo negócio. Não é um novo negócio, mas um recomeço, vamos dizer assim. Legal. Aproveitando, José, fala para nós como é que o senhor iniciou nessa área em relação à manutenção de computadores, informática, como que surgiu esse início?
Bom, eu na verdade, a Penatec já existe na minha mente desde que eu tinha 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, me aconteceu uma coisa assim que como se fosse de uma virada. Eu estava namorando com uma moça, eu morava lá próximo ao Horto, e ela morava no Grajaú, era totalmente extremo, né? Porque como eu trabalhava na Zona Sul, eu namorava com essa moça lá na Zona Sul. E eu estava lá na casa dela, num domingo qualquer, com toda a família reunida, assistindo televisão, e do nada a televisão, puf, pifou. Na hora eu não pensei em nada. Minha namorada levanta e fala, não se preocupa, meu namorado é técnico. Quando ela falou isso, eu falei, bom, é verdade. E foi aí que me deu aquele pum. Eu estava fazendo o primeiro ano de eletrônica, não sabia basicamente nada, né? Bom, no final da história, o irmão dela, que tinha carro, na época nem tinha carro, né? Levou a TV até a minha casa e... Enfim, eu olhei aquilo lá e falei, nossa, parece uma cidade, né? Porque eu olhava assim, parecia uma cidade. Como é que eu vou resolver isso, né? Bom, aí o que eu fiz? Eu procurei um profissional que tinha na minha região ali, um técnico, né? Fui lá e falei, preciso da ajuda, eu tô com uma TV assim. Aí ele perguntou que TV que era e tal. E me deu a dica de como resolver. Realmente, eu fui lá, acabei descobrindo, né, o que ele me falou. Eu resolvi o problema, devolvi, fiquei com uma... moral do cara, né? Ganhei uns pontos danados. E aí veio a parte triste, né? Porque depois de uma semana, eu fui lá agradecer o técnico, era um japonês, né? Que morava próximo da minha casa, né? E quando eu cheguei lá, toquei a campainha, saiu uma japonesa, né? Aí eu falei, eu vim aqui a semana passada. Você é técnico? Eu falei, não sou técnico, eu vim agradecer o rapaz que estava aqui. Ele falou, pois é, ele morreu. Nossa, aí naquele dia eu fiquei super chateado e tal. Aí ela me falou, mas vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Mostrou uma sala assim, nossa, maravilhosa, com um monte de equipamento, tinha multiteste, tinha gerador de barras, osciloscópio, uma coisa maravilhosa. Falou, pega o que você quiser. Eu falei, não tá certo, não vou fazer isso, até porque eu nem sei mexer nessas ferramentas, né? Eu falei, não, pode pegar, ele faleceu, eu vou ter que doar isso para alguém. Aí eu coloquei a mão no bolso assim, eu não lembro quanto eu tinha na época, sei lá, R$20. Eu falei, o que eu tenho é isso. Ela falou, pega o que você quiser. Eu peguei um multiteste, que até hoje está na minha bancada, que é como se fosse uma relíquia. Uma relíquia, que foi ele que me deu o início de eu, assim, continuar, né, a minha vida profissional. Só que aí, claro, aí muitas coisas ocorreram. Eu trabalhei um período como auxiliar técnico, fui crescendo, mas aí fui para a área administrativa, que eu sou formado em eletrônica e sou formado em administração. Então, o período da minha vida eu trabalhei também na área administrativa. Depois eu voltei e agora, em 2015, eu montei oficialmente a empresa, né? E de lá para cá eu venho fazendo essa... Mas a minha mente sempre teve essa Penatec aí na minha cabeça que eu ia construir. Eu já sabia que um dia eu ia montar essa empresa. Bacana. E assim foi. E começou pela televisão. Comecei pela televisão. Mas eu já arrumei televisão, aparelho de som, rádio, tudo que você imagina de eletrônico eu já arrumei. Ixi. Agora eu já me foquei mais só nos notebooks e nos PCs, né? Mas eu já arrumei de tudo um pouco. Maravilha. Eu já sou ruim demais para esses negócios, não dá muito certo para mim, não. Bom, vamos iniciar, Suzana. Nós temos 2 quadros aqui, né? Que é o Em Poucas Palavras e o Verdade e Mito. Então a gente vai começar com Em Poucas Palavras. Pedir pro Michel colocar a vinheta, Michel, por favor. Em poucas palavras, venha falar. Sem mimimi, queremos escutar. Trazendo vibes, vem se expressar. Certo, então vamos começar o nosso quadro. Seu José, calma aí, segura a tua emoção, tá? Vai ser tranquilo. Geralmente, como a gente trabalha muito com o computador, a gente tem essa empresa de marketing e tudo mais, a gente baixa muita coisa ali, a gente faz muitas... a gente baixa, a gente coloca programas ali um pouco mais pesado. Mas assim, o que fazer quando o PC começa a travar muito? Porque às vezes dá umas travadinhas, a gente ali editando, às vezes mexendo com alguma coisa, dá aquela travada. Mas o que fazer? Então, o PC trava porque provavelmente ele está sobrecarregado. Então, a primeira coisa a ser feita é saber se aquele computador ele comporta a ferramenta que você está usando. Então, por exemplo, por que um computador trava? Porque ele pode estar aquecendo demais. Você falou de ferramenta de edição. Uma ferramenta de edição requer um computador que tenha uma placa de vídeo dedicada. Essa placa de vídeo dedicada pode até ser insuficiente até para o que você está fazendo. Então, quanto mais, obviamente, memória da placa de vídeo, melhor será a resposta, né? Computador é um conjunto.
é processador, é memória e é SSD. E no caso, quando é edição, quando é coisa de vídeo pesada, você tem que ter uma placa de vídeo. Então, basicamente, quando você tem um travamento, existe um gargalo. Aí é questão de descobrir onde está o gargalo. Pode ser memória, pode ser a placa de vídeo, pode ser o processador que também não está aguentando, pode ser que ele seja compatível, mas ele está aquecendo demais e aí não consegue rodar efetivamente o que você está fazendo. E outra coisa que é muito comum, as pessoas pegam um computador, enfiam ele num canto qualquer lá, sem a menor refrigeração, e ele fica lá abafado. Obviamente que ele vai esquentar até a mais do que o normal. E isso vai fazer com que ele trave, que ele não consiga também. rodar, porque ele está aquecendo demais. Isso fora a sujeira que a gente nunca sabe de onde é que vem tanto pó, né? É você verdade. descobre quando você abre tem lá, que abrir tem a tanto máquina. pó. Você fala, meu, de onde que vem tanto pó? Em assim? todo lugar, mesmo aqui que obviamente está limpinho tudo, você tem o computador quando ele começa a funcionar, ele puxa, principalmente o notebook, ele puxa o ar de fora. E obviamente em todo lugar tem poeira, ele vai puxando, só que você pega, por exemplo, máquina lá que desde que comprou nunca foi feito nenhum tipo de limpeza. Então ele realmente está com o cooler todo, às vezes cheio de cabelo, não só cabelo, porque tem gente que tem bicho de estimação, nós mesmos deixamos cair. E o pó mesmo do dia a dia faz com que o cooler fique completamente obstruído. E se ele para de rodar, inclusive até recente, antes de ontem, eu estava usando meu computador, eu sou do ramo, eu percebi, nossa, meu computador está muito quente. E eu tenho um hábito de usar a base, e eu percebi que ele estava muito quente. Na hora eu já desliguei ele, falei, bom, eu levo lá para cima que eu digo lá na loja, e depois eu vejo. Pois não é que o computador estava com aquele encaixe que alimenta o cooler, não sei por que razão ele tinha soltado. Talvez na hora que eu encaixei, ficou mal encaixado e ele tinha soltado. Realmente ele estava aquecendo. Ele estava aquecendo porque o cooler não estava funcionando, porque ele tinha desligado. Foi eu ligar, pronto, ficou. Maravilha. Então, desculpa. Não, pode falar. Uma coisa que eu sempre oriento as pessoas fazerem, se você está usando o seu computador, ele está travando, ou você põe a mão embaixo, ele está muito quente, desliga, porque ele vai pifar e descobre o que é. Pode ser uma coisa boba, às vezes um cooler que não está funcionando, que é o meu caso, como pode estar muito sujo, passar térmica seca. Existe uma série de coisas que você pode antecipar antes que a máquina queime. Por isso dá prevenção, né? É que nem a questão do carro, né? Acendeu uma luz no painel, tem um problema, encosta e vai ver o que está acontecendo. Teve uma época que eu descobri uma questão, deixar até como dica aí pro pessoal, que é limpar os arquivos temporários e o cache, né? Aquele comandinho simples, né? O Windows mais o R, não é isso? Sim. Windows mais o R tem uns comandos que é o temp, né? Eu até anotei aqui, e o recente, né? Os arquivos. Percent temp, percent, você tira toda aquela sujeira. Enfim, fazer esse tipo de manutenção, cara, é essencial, porque a máquina vai trabalhar melhor, né? Você fica com a máquina mais livre. Sim. Não, legal. Aproveitando esse ponto, levando em consideração essa questão do desempenho, qual que seria a melhor maneira para poder organizar esses arquivos no computador? Porque eu penso assim, hoje nós temos a questão lá do HD, né, o SSD e tudo mais, e uma vez teve um rapaz que falou para mim, por que você não faz eu esqueci qual é o nome, quando você divide ali o espaço. Particiona, né? HDs, okay. Isso seria uma forma... Não vejo dessa forma. A organização é individual, né? Eu tenho uma forma de organização que pode ser diferente da sua. Você particionar, você separa, na verdade, o que é... Eu penso dessa forma, né? Quando você pega um HD, por exemplo, de, 500 GB, separa em dois, os 250 que você não vai utilizar, que é aquele, teoricamente, segunda partição, você vai jogando o que não te serve, como se fosse uma área de arquivos que não são tão utilizados. E quando você utiliza, ele está à mão. Mas isso não vai mudar a performance. Simplesmente é a sua forma de organização. Para mim, honestamente, eu não particiono, não. Eu acho que a organização está ali nas pastas mesmo. Exatamente, no gerenciamento você põe lá os nomes, como você faz, e isso eu acho mais fácil, mas tá perfeito. Você a questão do desempenho, por exemplo, às vezes colocar... É o mesmo. É o mesmo, não tem diferença nenhuma. O que diferencia só essas duas partes, né? Exatamente, você está dividindo essa parte B e essa parte A. A parte A que você usa, a parte B que você está jogando aqueles arquivos que
Mas é uma... a última máquina que eu montei, eu comprei 2 SSD, que aí eu deixei um para os sistemas operacionais. Perfeito. E os outros eu vou jogando tudo que eu vou utilizando ali. Tem uma vantagem agora que eu pensei de você particionar em 2 vezes. Vamos imaginar que você tem lá o seu sistema operacional na partição 1 e você joga os seus arquivos principais tudo na partição 2. Quando você tiver um problema no Windows e tiver que formatar essa partição 1, você não precisa mexer nessa. Então, se seus arquivos estiverem todos armazenados nesse D, teoricamente, você pode formatar que ali você não vai mexer. Isso é uma coisa boa. Então, tem um lado bom de você particionar em 2. Porque você formatando, se teoricamente Sim. der algum problema, você perderia, né, aqueles arquivos. Sendo que se ele estiver no D, você não perde. Você formata e ele vai continuar Ele intacto fica lá. com uma espécie de um backup. Exatamente, exatamente. Certo, então. Então, assim, como a gente tá falando também de backup, essas coisas assim, muita gente fala da questão da proteção do computador, né? Porque a gente baixa bastante coisa lá, a gente mexe muito com muitas URLs, a gente clica Sim, nessas acessa coisas assim, um monte de acessa site, vários às vezes, sites, essas coisas assim. E qual é o melhor jeito de proteger o computador? Eu vou te dar a minha opinião pessoal, mas ela pode ser um pouco contraditória. Assim, O Windows, ele tem o antivírus próprio dele, que Tem. é nativo. O que é ser nativo? O braço pertence ao corpo, então ele conversa muito facilmente. Quando você põe um antivírus pago, por exemplo, o que ele tem de diferente em relação a esse antivírus do próprio Windows? Ele tem mais ferramentas. Óbvio que por ele ser pago, você consegue remover alguma coisa muito mais fácil. Mas o antivírus do próprio Windows, ele consegue fazer um papel de proteção muito melhor, na minha opinião, do que até esses pagos. Qual é a diferença, por exemplo, do Windows e do Mac, por exemplo? O Mac, ele tem hardware e software nativos. Eles se conversam. O Windows não. O Windows tem que ter a interface, que é o driver. Então, quer dizer, você fala japonês, eu falo português e ele fala australiano. Você tem que ter um intérprete para mim conversar com você, como eu tenho que ter um para conversar com ele. Então, o que acontece? Por isso que dá essa tela azul, por isso que acontece essas coisas, porque tem sempre um intermediário. E se esse intermediário não estiver conversando, não estiver traduzindo de forma correta, ele dá o problema. Então, o nativo, para mim, sempre será o melhor. Ele é mais rápido, ele interpreta muito mais rápido e, para mim, muito mais eficiente. sim, e eu vou dizer uma experiência, porque assim, eu acho que o nativo é bem melhor, porque eu já baixei programas, né, no Windows, que o antivírus já pegou o firewall, né, o firewall, Sim, tá? vai. Já pegou e falou assim que não liberava o acesso, eu tive que ir lá fazer as liberações para poder Sim. conseguir baixar, e tinha antivírus do computador, e nem abriu, nem nada, nem olhou, falou, não, tá tudo limpinho, tá tudo certinho, né? Tem até um vídeo no YouTube que eu já assisti de um carinha aí que ele foi testando vários antivírus Sim. ali, mas quebrando todos os antivírus, que ele é um hacker, e ele foi vendo que nenhum antivírus ali presta pro computador. Ele foi Inclusive mostrando os assim. pagos, né? Inclusive os Ele pagos. pegou um, Inclusive os ele Os com- pagos, você pode ver qualquer coisa que acontece, ele já diz, ó, risco de não sei o quê, É, porque ele exatamente. quer criar uma situação para que você mantenha ele lá, ele precisa ser útil. Se você, teoricamente, se ele não identifica nada, ou se ele tira sem o conhecimento de você, você passa a pensar, pô, mas Não tá funcionando. não tá funcionando. Melhor tirar. Ele tem que, de alguma forma, te posicionar, olha, risco de tal coisa, para que você veja, não, tem esse antivírus está funcionando. Mas muitas vezes é balela, é coisa... Nem fala Sim. que teve uma época que eu não aguentava mais o Avast. Como que é? Nossa, aquele vírus Avast foi é o detectado. detectado Tem uma outra toda hora. Tem uma outra coisa que acontece muito das máquinas ficarem lentas quando você instala 2 antivírus. Imagina o seguinte, você tem 2 seguranças aqui na porta para te proteger. Só que quando acontece alguma coisa, o primeiro segurança checa o que aconteceu e checa o outro segurança, porque ele também passou a ser um suspeito. E o outro segurança checa, e fica aquela. Eu vejo máquinas lá que tem 4, 5 não, aí também é exagero, mas 3, 4 antivírus e o cara não sabe porque que a máquina tá lenta. Tá todo mundo checando, só fica no checagem. É desnecessário, você tem que ter um bom. Um desconfiando do outro Exato. ali. Aí... Todo mundo fica checando todo mundo, e aí não serve pra nada. Né? Você tem que ter um bom que você confie. E aí tá. E esse o do Windows nativo, ele já vai fazendo esse trabalho Sim, ou algum automaticamente. momento automaticamente? Né? Automaticamente. O papel dele é esse. Já é. Óbvio que se você mexe com uma coisa extremamente importante, que, sei lá, dinheiro, uma coisa extremamente importante, pô, vale a pena checar, de repente, se um antivírus mais profissional, enfim, um pouco mais de recurso, vale a pena, porque você está mexendo, o risco seu é muito grande. Mas se você usa
diariamente. E outra coisa, entrar nos lugares que, né? Que não... saiba dos links. Exatamente, você não vai tá entrar acessando. em qualquer lugar, porque você sabe que ali é perigoso, né? Mas cada um. É que hoje você coloca, hoje o pessoal consegue espelhar aí até sites de grandes empresas, né? Sim. Eles querem espelhar, você acha que você está navegando ali no Mercado Livre ou alguma empresa e na verdade você está num espelho. Exatamente. Eu Ali já, pra poder inclusive, colocar. até recentemente, eu recebi uma ligação, né, dizendo que o meu nome ia ficar sujo porque eu não paguei uma determinada conta. Eu falei, nossa, estranho, eu não paguei uma conta de 60 e poucos reais. Eu falei, muito estranho. De qualquer forma, eu falei, beleza, vou fazer o pagamento. Aí eu fui checar, eu vi, realmente eu tinha pago. Eu falei, bom, peraí. Aí liguei lá, tá pago, não sei o quê. Eles olharam e falaram, não, você pagou uma fatura falsa. Eu cheguei aí no Procon, eu falei, pô, tem alguma coisa errada, ó. Não, essa fatura não é. Pode vir, ó, se você vai no link, ele vai para um lugar que é outro não representa... Outro banco, né? Exatamente. Não representa o que... Eu falei, pô, mas quando você paga a conta de luz, você fica olhando, ó, essa Sabesp... Sim, você simplesmente vai lá e paga. Simplesmente. Eu recebi em casa, eu tenho o hábito de pagar tudo... Chega aquele dia, você vai fazer os pagamentos. Eu não vou ficar checando se é da Sabesp. E era um espelho. Isso aconteceu com a gente da hospedagem, lembra? Sim, da hospedagem. O menino do financeiro me ligou, ela falou, olha, chegou um boleto de 2.700 e pouco. Aí já me estranhou o valor, porque se eles tivessem mandado um valor mais baixo, eu tinha passado. Sim, você acaba tinha pagando. passado. Porque a gente tem, se eu não me engano, 5 a 6 planos de hospedagens lá. Só que nenhum é mais caro. Só o do CRM, que é o mais caro, mas ele é 2.000, acho que 2.100. Não é 2.700. Na hora que eu bati o olho, mas vinha lá. Mas vinha com o logo da Local Web. Sim, vinha tanto que era da Local Web. Desse daí veio com logo, mandou com e-mail e tudo mais. Aí quando eu fui verificar, eu fui para pagar, fiz toda a ação para poder pagar, eu falei, deixa eu ver onde é que vai abrir. Aí abria numa conta na Nubank, nenhuma descrição ali da empresa. Aí fui, entrei em contato com a Local Web, né? Eu falei, ó, dá uma olhada nesse e-mail aqui, ó, que o pessoal tá mandando para vocês, né? Pelo menos alertar a empresa. Quando eu fui atrás para poder conseguir ver o e-mail, aí eu fui pegar o e-mail da onde estava vindo, era de um mercadinho do interior de São Paulo. Você vê. Caramba, Você entendeu? Quando você levanta que você começa a aí você começa a analisar. Eu falo, olha só, né? Então, gente, muito cuidado, né, com os links que você vai acessar, né? Então, preste muita atenção. E arquivo que você vai baixar também, né? Tem alguns arquivos que você baixa que são maliciosos aí. Eu acredito que a gente teve um problema de um vírus lá naquela vez na hospedagem. Sim. Lá que atrapalhou tudo, que eu acredito que foi de um curso, tá? Que a gente comprou, o cara falou, ó, tem aqui uns packs aqui de umas páginas e tal. Sim. E eu acredito que foi isso que atrapalhou. A nuvem ajuda bastante. Hoje em dia você deixa muita coisa na nuvem e, teoricamente, você tem um arquivo lá confiável e não perde, né? Pelo menos eu penso assim. Quando é uma coisa muito importante, eu deixo lá, principalmente quando é alguma coisa que você pagou, que você precisa, enfim, garantir que ela realmente não te dê dor de cabeça, eu jogo lá e, qualquer coisa. E às vezes fica anos lá e quando você precisa, danada não tá mais lá. Não vai, você tira porque você precisa arrumar espaço. É verdade. Supena, vamos lá. Quando que é o momento de comprar um computador novo, ao invés de fazer ali um upgrade ou trocar uma peça danificada? Tá. O que eu entendo de manutenção é assim, você tem um equipamento e o equipamento deu problema, eu acho que a conta é a seguinte, você precisa ter 40% no máximo de despesa nesse equipamento. Então, vamos hipoteticamente, o equipamento vale R$1.000, você não gasta mais do que R$400 para arrumar. Se você gastar, veja bem, manutenção e upgrade são coisas diferentes. Você vai fazer uma manutenção, deu até R$400 e você gosta da máquina, a máquina te atende, eu acho que beleza, você pode até, quer dizer, você toma a decisão e eu acho até que é justo gastar. Agora, se você tem uma máquina de R$1.000 e deu, sei lá, R$600, mesmo que seja R$500 e 50%, aí você tem que avaliar direito, porque quando você faz uma manutenção, a manutenção tem garantia de 3 meses, até porque quando a gente conserta, eu conserto o ponto que está quebrado. Tudo bem, se houver alguma coisa diferente ali em outra região, eu também vou arrumar. Mas normalmente você tem um conserto numa região. Aí os 3 meses se referem àquilo. Eu particularmente, quando a máquina volta, seja qual for o motivo, eu realmente vou tentar arrumar. Mas não é assim que funciona. Normalmente as pessoas se apegam ao defeito que ele arrumou. E, obviamente, 3 meses é um tempo até pequeno, porque você está arrumando um defeito, mas tem a placa toda lá. Se você gastou, teoricamente, R$400 para arrumar uma máquina de R$1.000 e de, sei lá, em 4 meses que venceu a garantia, ela deu problema de novo, você tomou prejuízo. Então, você tem que pensar nisso também.
Então eu acho que o momento que você deve pensar em comprar uma outra máquina é quando você vê que o orçamento do conserto ficou acima de 40%. Aí vale a pena. Aí vale. Eu coloquei a questão do upgrade, por quê? Porque às vezes a pessoa, vamos lá, eu tenho uma máquina que eu usava para acessar a internet, uma coisa mais simples. Aí vou usar um software um pouquinho, não é tão avançado assim, mas, Você poxa, quer vou tentar colocar uma placa de vídeo, alguma coisa. Mas tem um avanço da tecnologia. Exatamente. Não é? E às vezes a compatibilidade, Sim, né? Às sim, vezes, sim. ou seja, poxa, às vezes a máquina já está um pouquinho mais atrasada, né? Então, assim, você vai comprar uma peça, né, para poder dar um upgrade ali, melhorar um pouquinho ela. Às vezes de pensar assim, poxa, você vai continuar trabalhando, mas talvez essa máquina ela já está aí com 3, 4 anos de uso, né? Será que vale a pena? Por isso que eu falo, a máquina, ela está te atendendo? Sim, ela está me atendendo. Ela deu problema? Aí a conta é essa. Se a máquina já está no gargalo, você vai gastar 40%, a questão é avaliar, pô, realmente vale a pena? Às vezes até os 40% pode ser muito nesse momento. A questão é avaliar, bom, eu estou usando ela só para carregar a internet, por exemplo, mas eu quero arrumar ela para rodar uma coisa até mais pesada. Talvez é melhor não gastar esse dinheiro e comprar uma máquina nova, justamente pelo que você falou. A tecnologia hoje, você vê, a gente está na geração 14, se eu não me engano, já está em torno de 14. Você pega uma máquina, por exemplo, às vezes quinta, sexta geração, ela funciona bem, ela não tem nenhum problema. Mas também, dependendo do que você vai rodar, se você tiver uma geração mais nova, ela é mais tecnologicamente avançada, ela é mais rápida, ela utiliza recursos mais rápidos. Então aí a avaliação tem que ser individual. Por isso que eu sou a favor. Você vê, às vezes vem pessoas lá dizendo que comprou uma máquina tal e que não durou nada, não sei o quê. Antes de comprar, consulte. Não precisa ser um profissional diretamente relacionado a computadores. Consulte uma pessoa da sua confiança, às vezes ele te dá um bom conselho. Eu geralmente, quando eu tenho que tomar uma decisão muito importante, eu consulto 3 pessoas. E elas não precisam ser especialistas, elas têm que ser de confiança. Se você realmente gosta, se ela realmente é uma pessoa da minha confiança, é minha amiga, ela não vai falar a verdade. Ela pode não entender bolufas da coisa, mas ela vai te dar um conselho que pode ser útil. Ela vai analisar Sim. direitinho. Ela vai ser honesta na análise dela. Ela não precisa ser especialista. É melhor você comprar um computador novo. Não. Realmente é melhor você mandar consertar. Conserta naquele cara que eu conheço, ele é de confiança. E você vai tirar a sua conclusão. Você só não pode deixar de tomar decisão. Você tem um problema? No meu ver, consulte 3 pessoas ou quantas você quiser e tome a decisão. Bacana. Porque pelo menos você vai estar baseado em alguém. Em alguém. Se os 3 falarem errado, depois você vai atrás Consulte deles. os universitários, né? Consultas universitárias. Numa média, mais ou menos, quanto tempo dura a vida útil de uma máquina? Tá, hoje numa menos, média. né? Você vê, quando eu era jovem, né? Que faz tempo, né? Tá jovem ainda. As IBM da vida, eu trabalhei na Lenovo 2 anos, né? E eu amo de paixão as IBM. Quer dizer, agora não é IBM, agora é Lenovo. Essas Toshiba japonesa, IBM, eram máquinas que duravam 15 anos. Hoje não existe isso. Hoje você vai comprar uma máquina nova, sei lá, 4, 5 anos, talvez dure mais, mas é exceção. Hoje você compra uma máquina boa e você utilizar ela de forma correta, porque também existe isso. Você compra uma máquina fantástica, usa a máquina em cima de uma cama, dorme com ela com a máquina ligada. O processador torra. E hoje em dia os processadores eles são todos soldados, é tudo on-board. Tanto o processador como o PCH, que é a placa de vídeo, né? A placa de vídeo básica, né? E tem Que a já placa vem na placa-mãe, já. Tudo todo computador tem uma plaquinha de vídeo. Exatamente, tem a básica, né? Que geralmente é o PCH que a gente chama, né? Tem o processador. E essa placa de vídeo básica, ela é integrada com o processador. Se ela queimar, acabou, você jogou fora a máquina, você jogou fora a placa, você vai ter que comprar outra placa. Então, se a pessoa deixa uma máquina, por exemplo, em cima de uma cama, ela não tem refrigeração interna e o notebook, a refrigeração dele é muito, muito limitada. Ela depende exclusivamente do cooler. Sim. Diferentemente de um desktop que tem aquela caixa enorme onde você põe o exaustor, o cooler fica ligado direto, ali circula um ar frio com maior intensidade. O notebook depende só do cooler. Se aquele cooler queimar, você perde a máquina. Então, o bom uso faz com que a máquina dure mais. É claro que existem máquinas melhores e existem máquinas piores. E tem muita máquina ruim hoje no mercado, hein? Muita máquina ruim. Eita, meu Deus do céu, viu? Vocês estão gostando dessa conversa aí?
Então comenta aqui. Tem os comentários aqui, Já ó. tem comentário Você aí, faz ó. a sua pergunta, que aí a gente lê os comentários e vamos falar dos nossos apoiadores. Ok. A última pergunta desse Então, vou fazer quadro. a última pergunta para poder falar os comentários, então. Vamos lá. Então, assim, seu José, sabemos que o SSD é melhor e mais rápido do que o HD, Ok. correto? Porém, quando falamos de velocidade, também temos a memória e o processador. Ok. Pode explicar um pouquinho sobre a função de cada um? Tá, vamos lá. O processador, como o próprio nome diz, é processamento, é velocidade. Só que o processador, ele tem a memória cache. Quanto o processador que tiver maior memória cache, o que acontece? A memória cache fala com o processador. E a memória RAM fala com a memória cache que fala com o processador. Se você não tiver memória cache, se esse processador não tiver memória cache, existe um delay, vamos dizer assim, existe uma demora na conversa. Então, o processador, seja ele qual for, se ele tiver bastante memória cache, ele provavelmente é bom. E, obviamente, quanto mais memória, melhor ainda. Então, como é que funciona? Quando você executa lá o seu programa, esse programa sai do SSD, que por sua vez, se for um HD vai demorar mais, se for um SSD vai ser mais rápido, armazena na memória RAM, que por sua vez fica se comunicando, manda os procedimentos lá, o protocolo para o processador. Se o processador tiver memória cache, a conversa vai ser mais rápida. Se ele não tiver, vai ser mais demorado, porque ele tem uma limitação, ele tem uma capacidade de receber aquela informação e disparar. Só que o processador geralmente é muito mais rápido do que a memória. Por isso vem a memória cache, para ela facilitar a comunicação, o protocolo, a conversa. Porque às vezes você vai montar a máquina e às vezes a pessoa não tem muito orçamento, aí ela começa a analisar onde que ela vai reduzir. Então, esse é o problema. Aonde que ela vai reduzir o custo. Onde eu vou reduzir? Ah, não, coloca só 8 GB de RAM, né? Porque aí vai ter um processador, né? E aí, geralmente, a pessoa ela tenta te convencer ali. Mas o ideal é procurar equilibrar essa capacidade do processador junto com O melhor memória é, RAM. obviamente, consultar um especialista, mas de qualquer forma, você ter um Core i5 ou um Core i7, claro, tem diferenças, o Core i7 tem mais núcleos, o Core i5 tem menos núcleos, mas às vezes o conjunto é melhor. É muito comum as pessoas falarem, eu comprei o melhor computador do mundo, comprei um i7, aí você vai ver um positivo. Não que eu tenha nada contra o positivo, mas também não tenho nada a favor. São máquinas de má qualidade, quer dizer, são máquinas básicas, são máquinas que rodam só coisas básicas, Office, internet, quer dizer, eu não estou para falar mal da marca, Sim, mas são máquinas básicas, como tem Acer básico, a Dell também tem máquina básica. O importante é você comprar um conjunto bom. Um conjunto bom é processador, memória, SSD e a própria placa, ela tem que ter uma qualidade, tem placa que é muito fininha, se aquecer um pouquinho o processador já queima. Porque ela não tem qualidade, por isso que ela é tão barata. Eu tive um cliente recentemente, coisa de um mês atrás, que ele chegou na loja e disse que comprou uma máquina melhor do ano. Aí eu falei, qual máquina que você comprou? Um positivo. Veja, não tenho nada contra o positivo. Mas aí eu perguntei para ele, quem te falou? O vendedor. Eu falei, claro que o vendedor falou. O vendedor quer te vender. Você não tem que acreditar em vendedor, você tem que acreditar em alguém que conheça, que não tem a intenção de te vender, e sim de trazer conhecimento. Mas ele ficou, claro, um pouco emburrado, porque eu falei que a máquina, de repente, não era tudo isso, e ele tinha pago um valor bem caro. Mas, de qualquer forma, o que eu quis dizer para ele é o seguinte, não acredite em vendedor, o vendedor está lá para ganhar comissão. Sim. Se ele precisar te vender uma máquina ruim e ele ganhar a comissão dele, ele tem meta. Eu também já fui vendedor. Ele tem meta, ele vai querer vender. Ele tem que vender o que está ali no estoque. E depois, se der problema, ele fala com a garantia, para isso que tem garantia. E ele... Você vai falar que ele está errado? Porque ele fez a parte dele de vender, Exatamente. Agora você escolheu. Ele está lá trabalhando, ele tem que conseguir as metas dele, ele tem as... Então, é diferente você falar com um vendedor e falar com um especialista. Cada um tem o seu interesse, o especialista vai te falar, eu acho, que o especialista vai te falar a verdade, vai te falar o que efetivamente vai te atender. Se você não tem grana, beleza, vai tentando diminuir, mas não vai no preço, porque no preço você vai se dar mal. Então, Positivo e Lenovo... Eu não disse isso. Eu disse que eu não tenho simpatia. Mas entre Positivo e Lenovo, pro senhor... Então, o Lenovo bate de 10-0 no Positivo. E eu vou te dizer por quê. Quando a Lenovo comprou a IBM, ou parte da IBM, ela comprou a parte de notebook e a parte de desk, ela trouxe a tecnologia, teoricamente, da IBM para ele. Só que assim, foi feito inclusive um joint venture de 5 anos e depois estendido para mais 2 anos. Só que acontece, a IBM queria ensinar a Lenovo a trabalhar no Brasil, porque lá no Japão é descartável e aqui no Brasil é diferente, o poder aquisitivo é menor e as pessoas não têm o hábito de trocar, elas querem usar a máquina até morrer.
E aí o que aconteceu? Mas é verdade. O que acontece? Por isso que a manutenção existe ainda. Você sabe que o Brasil é dos poucos países que ainda tem muita manutenção. Porque o brasileiro gosta de arrumar. E é bom pra mim isso, né? Mas de qualquer porque forma, tem um carinho ali, uma afetividade com o equipamento. A pior coisa que tem é quando tem afetividade. Porque o cara chega, ó, trouxe minha máquina aqui, é minha vida. Eu falo, leva a sua vida embora, que eu não quero me envolver na sua vida. Eu não quero me envolver na sua. A IBM ensinou a Lenovo a trabalhar aqui no Brasil, só que a Lenovo não fez isso. Ela quer o descartável, ela tem uma força muito grande na produção. Tanto que, hoje, as assistências técnicas autorizadas, elas não são mais terceirizadas, são todas da própria indústria. Então, a Lenovo, ela só manteve a qualidade do ThinkPad. O resto, IdeaPad, mantém a qualidade deles, de descartável. Dura um período X lá, e para ele, se durar 1 ano, tá ótimo. Depois disso, você se vira. Enquanto que o ThinkPad é uma máquina que passa por um controle de qualidade muito maior. Imagina o seguinte, uma máquina qualquer doméstica, que a gente chama, passa lá por 50 itens de controle de qualidade. Ó, tem que passar nisso. Muito bem. Um ThinkPad passa geralmente pelo dobro. Ele tem 100 itens para ser avaliados. E outra coisa, essas máquinas corporativas, elas são vendidas em geral para empresas. Você pode ver, Senado, Congresso, Tribunal, de tudo quanto é lugar aí usa o quê? São máquinas corporativas. Dell Latitude, ThinkPad, HP ProBook, aquelas máquinas que são mais parrudas. Por quê? Eles precisam estar com a máquina ligada dia e noite, precisam ter segurança. Vê se, por exemplo, eu vou dar um exemplo, as Casas Bahia vende Positivo, vende todo tipo de máquina. Vai lá no servidor dela, na central dela, que é lá na São Caetano, vê qual máquina que ela usa lá na base dela. É tudo máquina corporativa, é ThinkPad, Dell daqueles Latitude, HP ProBook. Por quê? Porque eles querem segurança. Eles vendem produtos, mas não consomem os produtos que eles vendem. Porque eles sabem que o cara que é de tecnologia sabe que aquilo lá não vai funcionar. Ele tem que colocar uma coisa de qualidade. Eu falei porque geralmente na cabeça do público, eu já vi muitas pessoas, eles têm essa ideia que o Positivo é uma boa marca, né? Sim. Então, o Positivo só está vivo porque o nosso governo, ele tem uma parceria com a Positivo, e a Positivo é colocada em todas as instituições públicas. Pode ver que tudo acontece. Porque público. Existe um convênio, eles pagam muito barato, tem a manutenção, a infraestrutura, vamos dizer, da própria Positivo, e eles mantêm funcionando. Mas a máquina em si, ela é fraquinha. Eu não quero falar mal de marca nenhuma, mas ela não tem a qualidade que eu particularmente gosto. Já peguei muita máquina para arrumar, tem muita máquina ruim, e não é só o Positivo, tem outras também, mas isso é importante, né? Até para nossa audiência, porque a gente que trabalha, ou seja, que tá ali na frente do computador trabalhando, o pessoal acha que a gente sabe de tudo, né? Sim. O menino trabalha com o computador, fala com ele que ele sabe resolver, entendeu? Não, é completamente diferente. E geralmente sempre pergunta o pessoal, Gabriel, vou comprar um notebook, um computador para meu filho, qual que eu compro? Esse daqui então, que é bom. Precisa ver qual que é a necessidade dele. E geralmente, principalmente quando é garotada, o pessoal, o pai, né, geralmente também quer fazer a economia, quer comprar uma máquina básica. E o moleque quer jogar. E o menino quer jogar. Ele quer jogar pesado. A máquina não dura 1 ano. Quer instalar mais Steam da vida ali, um jogo que... Exatamente. E não vai. Pris, quer ler Vamos ler os comentários aqui? Dá uma boa noite, que a gente já chama os nossos patrocinadores. Vamos ler os comentários aqui. Tem como falar o nome? Eu vou falar o nome aqui de todo mundo aqui, ó. Tem aqui da Melaine Cipolla. Ok. Obrigada aí pelos comentários. Deu uns aplausos aqui. Legal. Cristiano Silva. Muito, muito bom, Pena, excelente profissional. É meu amigo. É meu amigo. Tem a Sabrina aqui, ó, dando uns aplausos também. O Diego também tá aqui, o Diego Lorenzetto. Meu filho. Seu filho. Então, um beijo aí pro Diego. Priscila Lorenzetto também, essa minha filha. Cunhada. Sua cunhada? A família toda tá acompanhando. É verdade. É minha cunhada. Muito interessante, estou aprendendo ótimas dicas. Márcia Lorenzetto. Minha esposa. Um beijo aí, Márcia. Ela queria estar aqui, inclusive. Falou, eu sou belhuda, eu quero ver. Ela poderia ter vindo. Fica pra próxima, que tem muito assunto. Podia vir sim. Aqui, ela colocou voo CPT, vídeo para umas amigas, notebook na cama. Ela falou que vai mandar para algumas amigas que ficam com o notebook na cama aí. É isso mesmo, viu?
Aí a Márcia também dando de novo os aplausos. A Priscila aqui dando os coração. Diego Lorizeto aqui falando aqui, ó. Então, por isso que as máquinas antigas tinham uma espessura bem maior do que as atuais. A qualidade era outra, né? Elas eram bem mais montadas, né? Sim. Hoje a qualidade, a placa é fininha, ela não tem tanta durabilidade. Praticamente em tudo, né? Minha mãe teve um armário uma época que a gente desmontou, montou, durou anos. Hoje você compra, monta. Se você tirar, esquece. Desmontou uma vez, Não, é verdade. Se você tirar, você esquece. vê, os processadores antes, eles não aqueciam como aquecem hoje. Processador ontem, você pega lá um Pentium 3, que é do meu tempo, pô, você tinha um dissipador, o cooler era... Agora você pega, por exemplo, um i9. O i9, ele frita na hora. Se você não tiver um dissipador muito eficiente, ele chega a temperaturas altíssimas. Então ele tem que ter realmente um sistema de refrigeração muito eficiente. E a placa, obviamente, se ela ser mais fininha, ela resiste menos. E aí a consequência é a queima, né? Perfeito. Bom, Michel, pode colocar os nossos patrocinadores, que aí nós temos o outro quadro ainda. Bom, vamos lá. Você que precisa de seguro para o seu veículo, seja um utilitário que você trabalha, o seu veículo de passeio, carro, moto, nós temos aqui o nosso parceiro que é a JFS Seguros, né? Trabalham com todas as seguradoras, né? As principais, Allianz, Bradesco, Surrai, Porto Seguro, enfim. Quer um orçamento, quer fazer uma cotação, é só falar com o Jefferson entrando em contato com 11 2497 4415 ou acessar o site www.jfsseguros.com.br, né? Proteja aí o seu bem, o seu sonho. A gente sabe como é difícil, né? A gente trabalha para poder conquistar, então é importante manter o seguro, que nós nunca sabemos quando pode acontecer alguma situação. Não é isso? Chat Ideal para você que tem um negócio, tá? E você precisa aí acelerar ou melhorar o seu atendimento ou o seu funil de vendas. Você que tem uma vendas ativas, né? Que você quer construir o seu funil, ou você tem um trabalho de saque, onde você dá suporte aos seus clientes. Nós temos nosso parceiro, o Chat Ideal, a qual ele já é integrado com o Chat GPT, fazendo um atendimento mais humanizado, certo? E também integrações com outros aplicativos, né? Como o Mercado Livre, o Instagram e as outras ferramentas. Então você quer melhorar o seu atendimento? Imagine só, às vezes é meia-noite, 1h da manhã, a pessoa ela vai comprar um produto. O pessoal está trabalhando, chega tarde em casa, e como que ele vai conseguir falar com você? Né? Será que ele vai perder isso? Não. Então, a todo momento tem pessoas querendo comprar ou fazer o orçamento, e mesmo que não seja uma compra que você vai conseguir fazer com que o cliente finalize, né, meia-noite, 1h da manhã, mas já é possível você fazer o pré-atendimento, né? Ele vai entrar em contato, vai ter algumas dúvidas, você já vai programar algumas respostas e no outro dia de manhã você entra em contato com o seu cliente. Então, para mais informações é só acessar o site www.chatideal.com.br. Certo, e para você, a comunidade Chega de Mim, você que está perdido aí no digital, não sabe para onde ir, muitas informações aí desencontradas, a nossa comunidade é perfeita para você, porque ali nós colocamos nosso conhecimento, aquilo que a gente vive no dia a dia, ali compilado para você, né? Então a gente ensina você a como editar um vídeo de uma forma prática, tranquila, a como editar um criativo ali, uma postagem que você queira fazer também, e fazer também como que eu posso, as headlines, as informações ali que você quer digitar. Então, assim, entra na nossa comunidade que tem as informações, não só essa questão das postagens, mas também a gente vai ensinar lá você a como fazer sites, a como registrar a sua marca, você está sem registro de marca, e muito mais. Então, entre em contato conosco lá no 11 96830 3236 e vem para nossa comunidade. É isso aí. Bom, já iniciando, vou pedir para o Michel já colocar a nossa próxima vinheta. Agora, José, nós vamos falar sobre verdades ou mitos. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Bom, José, verdade ou mito? Usar o estabilizador é melhor do que ligar o computador direto na tomada? Sim, o estabilizador serve para quê? Quando você tem uma tensão, por exemplo, de 110 e ela oscila muito, tanto para cima como para baixo, o estabilizador não permite que aquela carga caia direto no computador. Então vamos fazer uma simulação. A tensão da rede está 110.
De repente, por algum problema de chuva, etc., ela vai para 150, o que não pode, mas ela vai. O estabilizador, ele não deixa fazer aquele pico, aquele ripple. Ela vai devagarzinho e atinge. É claro que pode queimar a máquina do mesmo jeito, mas ela não permite que haja aquela oscilação enorme, fazendo com que o impacto seja menor. Então o estabilizador é realmente eficiente, desde que ele seja bom e faça esse papel, que é o papel dele. Sim, Isso aí. lá na minha casa tem 3 computadores, né? E só que um não tinha estabilizador e aí deu uma queda de luz lá, queimou. Então, na verdade, estava dando direto queda de luz assim e tudo mais. Teve um dia que ele queimou. Não aguentou. Só que os outros ficaram intactos, né? E Os que 2 tinha outros estabilizador. que estavam com estabilizador. O pessoal do TI colocou lá no escritório, né? Que eu já tinha comentado colocou com o lá no senhor. E escritório vou também. até dizer daqui a pouco, o seu José vai falar como que você localiza ele, tá? Mas eu tive um problema na minha máquina, eu montei lá na Santa Efigênia. O pessoal, muito bacana lá, não tem problema nenhum, mas o que acontece, gente? Guarulhos, São Paulo, trânsito, Sim. o tempo é corrido, né? E eu falei, preciso encontrar alguém aqui próximo, né? E aí, muito feliz porque eu encontrei seu José Pena lá, a Penetec, né? Então, a máquina tá funcionando, resolveu, e ele veio, e aí, a máquina tá funcionando? A máquina tá funcionando, tudo certinho. Você já tinha até comentado sobre o estabilizador, o pessoal do TI colocou lá. Hoje mesmo com a chuva, como é que tava, Priscila? Fica só os tec-tec, Nossa, né? tec, Fica tec, toda tec, hora tec, tava assim, fazendo tá barulhinho. trabalhando, que bom, né? E Toda tava só hora tec-tec, ele- eu falei assim, nossa, mas tava muito barulhento isso aí aqui, tava só tec-tec-tec na hora da chuva, então Sim. Foi mais bom. ainda. Ele tá fazendo o papel tá dele. fazendo o papel dele de... E todo computador, a placa, eu trabalhei em indústria, eu posso dizer isso. Toda a placa, ela tem os componentes que tem um percentual de 5% para cima como para baixo. Eles permitem uma variação de tensão tanto para cima como para baixo. Obviamente, quando excede isso, ele está excedendo a capacidade dele, por isso pode queimar. O estabilizador reduz isso, teoricamente, para não ter esse tipo de problema. Certo. Maravilha. Maravilha. Então, assim, já que a gente tá falando sobre essa questão de estabilizador, é verdade ou mito? Não desligar o computador todos os dias após o uso prejudica o desempenho da máquina? Sim, porque você está utilizando a mesma coisa. Você dorme todo dia, não dorme? Você precisa descansar. O conceito é básico. Você não desligar o computador, tudo bem, ele vai entrar. Isso se está configurado para hibernar. Ele vai entrar em hibernação, vai trabalhar de certa forma bem reduzido, mas você está vivo, vamos dizer assim, o computador está trabalhando. Então, o melhor é desligar. Mas se você não pode, né? Se por alguma razão você tem que deixar ele ligado, Que às vezes é hábito. o tempo de vida vai diminuir, com certeza. Então, é porque acaba sendo hábito, né? Lá no Sim, escritório lá no mesmo, escritório a gente deixa esse computador ligado. E eu A lembro... minha máquina, ela tá... Tá ligado até agora. Tá ligado até agora. Aí depois queima, não sabe por quê. E fica dando tela azul ainda. E eu lembro uma época que eu usava ainda o HD com o Windows 7, tinha uma máquina em casa, e eu falava pra minha esposa, não chega nem perto dessa máquina. Não desliga. Porque se desligar, ligava, mas era uns 10, 15 minutos. Eu tinha que ligar lá e vai tomar um café, vai fazer alguma coisa, até aquilo recuperar de novo. Não, deixa ela ligada aí que ela já tá funcionando. Então, Posso fazer uma parte? Não pode. Qual é a diferença do HD pro SSD? O HD é disco e leitura através de agulha. Então, por isso que ele demora. E o que acontece? Na medida que você vai utilizando, ficando muitos anos com a máquina, os dados ficam desfragmentados. Então, a agulha, ela pega uma parte aqui, outra aqui, às vezes ela dá 2 voltas aqui para pegar outra parte aqui, por isso que demora tanto. O SSD é endereçamento eletrônico. Você dá o comando, ele vai lá, busca e traz. Ele não tem... É uma pesquisa ali. Exatamente, ele faz lá, busca, traz a informação e por isso que ele é tão rápido. Então, essa basicamente é a diferença do HD para o SSD. Por isso que ele demora tanto. Não deveria nem existir mais HD para vender. O SSD, se você pensar bem, é uma coisa até aqui no Brasil recente, né? Eu usei HD durante muitos anos. Agora, a coisa de, 3 anos para cá, é que vem desenvolvendo isso. Porque a gente não tinha essa tecnologia aqui. Pode ser que lá fora já tivesse isso há muito tempo. Mas aqui realmente a gente não tinha. De qualquer forma, foi um avanço. Porque você pega máquinas terceira, segunda geração, primeira geração, que estão a carroça, você põe um SSD lá, sobrevive. Máquina Celeron, que é aquela máquina que não tem quase que processador. Peguei uma máquina bem velhinha lá, o cara, eu preciso dessa máquina, não sei o que, até eu me surpreendi. Ficou super rápida. Falei, cara, é a salvação. O SSD é a salvação das máquinas velhas. Aí o brasileiro gosta, né? Bora lá. E tem os M2, os NVMe, eu instalei
para um cliente recentemente, o cara falou, eu preciso dessa máquina rápida, eu quero que você coloque a melhor tecnologia que você tiver. Eu comprei um NVMe de 7.400 MB por segundo. Pensa na máquina, ficou rápida. A Ferrari ia perder dele. Ele colocou 64 GB de memória, porque era a capacidade máxima da máquina, e eu coloquei um NVMe de 7.400. Meu, a máquina ficou forte. E quando você trabalha, você sente a diferença. Eu dei um problema numa das máquinas nossa, e aí foi pro pessoal do TI dar uma olhada lá. E fizeram o quê? Pegaram minha máquina e mandaram para outro departamento. Rapaz, nossa, que o pessoal viu, porque a máquina deles, né, não tem tanta velocidade. E para tirar essa máquina de novo, E outras começaram a pedir dessa máquina. O pessoal olha, porque você tá acostumado, o pessoal que tá acostumado, clica, demora, arrasta e tal. Vai levando. Quando o pessoal pega uma máquina com a velocidade maior, você sente a diferença. Descobre que tem a máquina melhor, já era, né? Isso acontece com a gente também. Você pega um carro, você tem um carro velho. Quando você compra um carro novo, você quer voltar pro velho, nem a pau. Não quer, né? Bom, então vamos lá. José, verdade ou mito? O Windows é o melhor sistema operacional? Lembrando aí que a gente tem o Linux, tem o Mac. Então, eu vou te dar a minha opinião pessoal. Eu não conheço o Linux, não posso. Acho até que ele é mais rápido. Eu não acho que o Windows seja o melhor, ele é o mais utilizado com certeza. Eu acho até que o macOS seria o melhor, mas eu acho que eu não tenho base para responder essa pergunta. Honestamente, eu acho que o Windows não é o melhor, mas eu não sei te dizer se de fato o iOS ou enfim outras tecnologias são melhores. Eu acho até que mas eu não tenho conhecimento para responder essa pergunta. De fato, o Windows é o mais utilizado, Sim, né? é o mais utilizado. Eu não gosto do Linux lá por conta da licença, para não ter que pagar tantas licenças por conta do escritório, então boa parte lá é do Linux. Eu, sinceramente, eu não fui fã, não. Tanto que eu tinha que mexer até para colocar um OBS, é uma dificuldade danada para você instalar. A Priscila, que eu falei, Priscila, ela falou, eu já coloquei. Foi? Então legal. Fica aí você com a máquina. É porque assim, eu já usei muito para poder fazer lives 24/7 Linux. Para poder fazer live 24/7 no YouTube. Sim. Então eu usava o Linux para poder fazer um computador remoto, né? Usando, né? E aí eu usei muito fazendo isso, assim. Então você tava craque. Então eu tava craque. Aí quando... aí ele mexendo lá, eu falei assim, meu, precisa dar uns comandos de sudo, essas coisas assim, pra poder fazer o negócio. Não, eu não quero mais mexer nesse negócio aí. Aí ele foi embora. Pode fazer, eu não ligo não. Quando a gente desconhece, com certeza a gente quer ficar no conforto, né? Ficar no conforto. Na verdade, eu poderia já ter aprendido a mexer com Linux, mas o que acontece? A minha demanda, eu diria que é 99% Windows. Uma pessoa ou outra que vai lá e me pede para instalar um... E eu até instalo o Linux. Instalar, eu instalo. Agora, testar, nem isso eu consigo. Porque você não tem a demanda, você não tem a necessidade. Então, não faz sentido eu conhecer de Linux. Eu acho que a maior parte dos usuários de Linux, pensando nessa parte operacional, geralmente são algumas empresas, mas principalmente por conta da licença. Sim. Se você for pagar uma licença do Windows para todas, acaba saindo mais caro. Sim. Pri? Então, falando também do computadores assim, é verdade ou mito? Formatar computador de forma constante para tentar corrigir algum erro prejudica a máquina de alguma forma? A máquina não. Hoje os NVMe têm um número limitado de formatações. Os HDs não tinham. Tem. Eu fiquei sabendo que tem. Essa informação nem até sabia não tem. Disso. Então, dizem que os SSDs, ele tem uma limitação, não sei a quantidade, posso até estar falando besteira, até peço desculpa se eu estiver falando, até vou pesquisar isso. Nos HDs, formata 10, 15, 200, mas nos SSDs parece que tem uma limitação, sim. Não sei de quanto, mas se você... ficar muito ficar formatando direto. Estamos falando de uma quantidade grande, tá? Não é coisa de 10, 20, 100. É coisa de 200 para cima, ele pode danificar, sim. Ah, entendi, então. Então, se for 200 para cima é muita coisa, né? Pra formatar, né? Talvez que você pega um longo da vida útil, né? Útil do computador, eu falo que ela é a Priscila. A Priscila falou que ela já tem esse negócio. Às vezes dá uns técnicos no computador dela, eu vou lá e formato e pronto, e volta. O meu computador tava dando muito problema, ele tava ficando dando tela azul direto. Aí o tela azul pode ser o driver, pode ser um driver. O Windows dá muito problema disso, não estou dizendo que é. Sim. Mas também pode ser o HD, pode ser memória, pode ser... Enfim, tela azul
é um erro, é uma inconsistência em algum lugar. Mas ele tava dando muita inconsistência. E quando ligava, tava dando muito isso. E ficava demorando pra ligar. Eu falava assim, quer saber, eu vou formatar esse negócio aí pra poder voltar tudo que era antes. Aí eu formatava. Aí depois aí ficava uma semana sem usar, 2 semanas sem usar, e voltava tudo de novo. Mas aí depois Aí depois eu falei pro Kleber, meu marido, né? Eu falei pra ele assim, arruma esse computador aí porque eu vou bater nesse computador. Aí ele Como foi se lá... fosse resolver bater no computador. Eu tô cansado. Toda vez que eu chego, a semana toda sem mexer. Aí no final de semana eu quero mexer, trava. Eu fico um dia sem, eu sei como né? É isso. E aí ele viu que era o HD mesmo. Ele foi lá e comprou outro. Aí ele foi lá e comprou outro. Ele falou assim, ó, a sua máquina agora tá direitinho, você não precisa mexer mais em nada. E realmente tá rápida, viu? Obrigado. Tá funcionando. Você ia jogar na parede e ia perder tudo. Seu marido foi consciente e resolveu. Ele resolveu o problema. Bom, vamos lá. Seu Zé, de uma forma geral, o notebook, ele tem a facilidade que ele é muito mais prático para a gente poder transportar ele para um lado para o outro. É né? mobile, né? Agora, de uma forma geral, o desktop é melhor que o notebook? É. E por que eu vou dizer que é? Ele é mais resistente. O notebook, pelo fato dele ser mobile, você leva ele para todo lugar, você joga, você abre e fecha. Você concorda que o desgaste do notebook é muito maior? Então, tecnicamente falando, eles são equivalentes. Mas no dia a dia, o desgaste do notebook é muito maior do que o desktop. O desktop é paradinho ali, refrigerando, tem 2 coolers. Geralmente tem o cooler do processador, tem os exaustores. Fica o tempo todo lá ventilado, é igual tá no ar-condicionado o dia inteiro. Então o tempo de vida dele tende a ser maior. Por quê? Ele é muito mais bem refrigerado, muito mais bem cuidado e não se movimenta. Enquanto que o notebook tá toda hora indo para lá, para aí, joga para cá e abre às vezes do lado errado, né? Porque não sei se vocês sabem, até uma orientação, é que não tem nenhum notebook aqui. Quando você abre o notebook, o certo é você abrir no meio. Por quê? As dobradiças vão fazer a alavanca e vão abrir certinho. Tem gente que abre de lado. O que é? Acho que a maioria das pessoas só pega no canto. Por que chega direto gente lá querendo trocar a tela? Ai, caro a tela. Por quê? O cara tem... Aí você troca a tela, o cara já abre de lado, assim, ó. Você fala, meu amigo, cara, aprende a abrir essa máquina. Você vai estourar essa tela de novo. Por isso que quebrou. Quando você abre de lado, ela faz uma alavanca, ela torce. Então, pessoal, tomem cuidado. Na hora que abrir o notebook, abre no meio. Porque o que acontece? Eu sei que às vezes a gente está estressado, está com pressa e abre de lado. Mas procura abrir no meio que a tela vai durar muito mais. Legal. E tem a questão, de fato, acho que até realmente... Vamos pensar assim, reformular aqui. As pessoas acham muito mais prático o notebook, até por conta das últimas pessoas que eu vi, o pessoal, vou comprar um computador, fala computador, mas não sei o que é um notebook. Uma forma que você não compra de fato um computador, você está comprando um notebook, porque ele acha que tem essa facilidade, eu deixo ali no cantinho, uso ele na cama. Utiliza menos espaço, entendeu? Usa ele na cama. Né? Não comer com a abafando ali, ó, colocando. Se eu te contar uma história que eu fiquei sabendo, bom, não vou falar o nome porque é pior. A pessoa usava o notebook em cima da cama e ela para cuidar melhor do notebook, ela cobria ele para ele não ficar com frio. E depois ela se sentia aquecida. Aí a máquina queima, ela fala, nossa, meu computador queima. Não entendi por quê. Porque aí é tão quente. Aí geralmente não tem um hábito do quê? Geralmente a maioria acaba viciando ali a bateria, né? Sim. Conectado com ele direto, ou seja, não respeita, deixou carregar, tirar, ter a questão do uso. E na minha opinião, posso estar errado, mas assim, eu até pesquisei hoje, né, para ver. Um notebook no valor, você vai até olhar a configuração, mas um notebook no valor de 6, 7 mil reais, eu acredito que eu monto uma máquina muito tranquilo. Sem dúvida. Monta uma nave, né? O notebook, ele é mais compacto, ele é objeto de desejo, então ele se torna mais caro. Tudo que é objeto de desejo, tudo que tem liquidez, fica mais caro. É o que você falou, de repente esses 6, 7 mil que você gastaria no notebook, que às vezes nem é um notebook tão bom, apesar que com 6, 7 mil é impossível o cara não comprar um notebook bom, né? Mas se ele compra um notebook bom com 6, 7 mil, imagina um desk. Você pegar o mesmo orçamento para poder Com certeza. Você compra uma nave, se bem que as placas de vídeo hoje estão bem carinhas, né? Então. Tem placa de vídeo hoje que é 20 mil reais. Nossa, que placa de vídeo, cara. A placa até fala, ela até conversa com você. Mas pelo conhecimento técnico que o senhor tem, o senhor acredita que justifica normalmente esses valores que estão colocando, ou o senhor acha que de fato o pessoal está querendo faturar? Está sobrevalorizado, mesmo? Mas aí tem a ver com a liquidez. O consumo aumenta o preço. Então eu não concordo, eu acho que os notebooks tinham que ser mais baratos.
Se bem que se eu olhar profissionalmente falando, quanto mais caro o notebook tiver, mais caro é o meu serviço. Você há de convir comigo. Sim. Se eles forem caros, eu aumento o meu preço. Mas eu, assim, honestamente, eu acho que, na verdade, tudo é muito sobrevalorizado. Pode ver, quando você tem um bem, imagina um carro, você tem um carro. Você sempre quer... Você vai lá na pesquisa lá, vê que o carro, a média dele, teoricamente, é 10 mil reais. Mas tem um cara vendendo por 14. Aí você tem a tabela FIP que, sei lá, é 12. Você sempre coloca 12 para cima, você nunca coloca para baixo. Então, é uma tendência da gente sobrevalorizar o nosso bem. E isso faz com que a tabela sobrevalorize também. Porque todo mundo coloca um preço... Sempre ninguém quer colocar um preço baixo. E isso faz parte do notebook também. Não deixa de ser um objeto de desejo. E as pessoas querem vender o mais caro possível para conseguir o maior número de dinheiro. Sim. É isso. Bom, estamos chegando ao final. Você viu como passou rapidinho ou não? Passou rápido. Foi tranquilo? Foi tranquilo? Foi tranquilo? Não foi tão, não. Eu tô nervoso. Tá nervoso ainda, meu Deus do céu. Eu vou aproveitar. Tem a última pergunta? Vamos lá. Essa é minha, né? Dessa vez, né? Essa é minha. Mas antes de eu fazer essa última pergunta, José, aproveita aqui essa câmera, nossa audiência. Se a pessoa quiser fazer uma manutenção na máquina, fazer uma preventiva. Eu vi também que o senhor vende algumas máquinas, né, que já Sim. tem lá de uso. Como é que essas pessoas conseguem encontrar o senhor? E eu vou dizer que até o momento pode confiar, tá? Que é garantido o serviço lá do seu Zé. Bom, a minha empresa ela fica lá na Timóteo Penteado, número 5, loja 7, é dentro de uma galeria. À frente dela tem um estacionamento, só que é um estacionamento pequeno. Se você quiser ir lá, você deixa o carro por período pequeno, entrega a máquina e volta. E tem o estacionamento embaixo que é pago. Então é um lugar seguro. Dentro da galeria eu tenho toda a segurança, é uma galeria que não, pelo menos eu não tenho. É que como o meu histórico vindo da Santa Ifigênia, ele teoricamente é um pouco ruim, tinha muito, teoricamente, perigo, né? Então lá é um lugar super seguro, não tem problema. Se você precisar, por exemplo, de qualquer manutenção, a minha especialidade é o conserto da placa-mãe. Mas isso não quer dizer que eu não troque um SSD, que eu não coloque uma memória, que eu não troque um teclado. Enfim, qualquer coisa que seja necessário fazer no notebook, eu faço. Resina, é muito comum os notebooks se quebrarem, enfim, eu também faço. E eu posso falar até que eu sou muito bom nisso. Fiz umas resinas já que as pessoas não davam, vamos dizer, fé que ia dar certo, e elas ficam muito boas, porque tem uma série de técnicas que você faz. O Gabriel comentou de máquinas, eu não vendo máquina nova. Por quê? Porque eu não tenho margem de ganho. Se eu for comprar, por exemplo, uma máquina nova, na caixa, com nota fiscal e tudo, eu talvez não consiga vender ela pelo preço que o próprio lugar que eu comprei vendeu. Porque eu não tenho margem, eu não consigo concorrer com Magazine Luiza, com Casas Bahia, que eles compram em grande quantidade. Então, o que eu faço? Eu tenho, por exemplo, um leque grande de fornecedores que me vendem máquinas usadas em bom estado e com garantia. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, uma máquina 10ª geração, 9ª geração, 12ª geração, são máquinas boas ainda, que podem ser utilizadas, claro, que dependendo do tipo de uso que o cara vai fazer. Mas são máquinas bem mais baratas, eu consigo ter uma margem de ganho que para mim me atende e a gente consegue ficar feliz. E também tem a garantia normal, quer dizer, então... É isso, a gente faz qualquer tipo... E outra, eu também conserto desk, o Gabriel mesmo me levou um desk. Por que eu não pego muito desk? Eu estou há 15 anos mexendo com notebook, mas o desk, o conceito é igual. Eu tenho pouco espaço, eu não tenho tanto espaço. Então, você vê, eu já consertei televisão, já consertei som, eu consertei um monte de coisa, até porque a eletrônica é uma só. Mas eu tenho que me focar no que eu sou melhor. E nos meus últimos 15 anos, eu consertei notebook. Então, eu prefiro que o foco seja notebook. Mas isso não quer dizer que eu não receba lá um desk para arrumar, um all-in-one. E qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Bacana, então. Então, o foco é o notebook. notebook. Mas também conserta desktop, Sim. conserta tudo aí, né? E a questão também é assim, para comprar... Né? Você falou assim que vende usados, mas as pessoas às vezes querem comprar o novo, quer comprar aquela nave também. Também, claro. Né? Aquela nave também, PC Gamer, que o pessoal gosta de usar PC Sim. Gamer, fazer os negócios assim.
A Santa Efigênia é o melhor lugar para comprar computador assim? O senhor já veio de lá? Seja Você sincero, já sem veio de mimimi, lá? hein? Sem Sem mimimi. mimimi, você Veja, que já veio de lá. A Santa Efigênia tem gente boa e gente ruim, eu não vou negar. Tem muita gente boa, conheço muita gente lá, tem muita empresa boa lá. Então, falar que não é um lugar bom seria uma hipocrisia da minha parte. Sim. Tem muita loja boa lá, isso é verdade. Só que lá na Santa Efigênia, você não pode ir achando que tudo é lindo e maravilhoso. Você tem que pesquisar, levantar os dados da empresa lá, porque tem muita malandragem lá. Inclusive, você vê, quando você vai lá na Santa Efigênia, só o fato de você estar caminhando, várias pessoas te abordam, querendo te trazer para uma determinada loja. Isso é uma técnica. A loja, ela pede para esse rapaz trazer ele para lá, porque ele recebe por isso, ele ganha uma comissão por levar você até a loja. E lá você vai gastar e você, de repente, nem conhece a loja. Então, eu recomendo você comprar na Santa Efigênia? Claro que eu recomendo, tem muita loja boa, mas não seja bobo. Isso não é na Santa Efigênia, é em todo lugar. Quando você for comprar alguma coisa, pesquise antes, procure uma pessoa que conheça, tire lá suas conclusões com algumas pessoas próximas a você, para você não fazer besteira. É isso Beleza, aí. então tem mais comentários também. Essa live aqui tá bombando, viu? Que Muito bom. obrigada a todos que estão colocando aí colocando nos comentários aí, compartilhando a live também. Tá sendo maravilhoso Que esse bom. conhecimento aí que você tá passando, bom. seu José. O Paulo Nossi falou assim: você lembrou do Akira? Bom, o pau de nosso é meu cunhado. O Akira foi, na verdade, o meu primeiro chefe numa empresa que eu e o Paulo trabalhamos, né? E o Akira não gostava muito de mim. Ele era um japonês, né? Não sei, eu tenho um cisma com o japonês. E ele era muito nervoso, ele ficava muito bravo comigo e a gente teve uma história junto, enfim. Aí ele acabou saindo, enfim, aí eu continuei. Mas eu lembro do Akira, é um cara, profissionalmente falando, maravilhoso. Mas ele não gostava de mim, não. E a Esté Eu era bem jovem, inclusive, nessa época, tinha 20 e poucos anos. E a Esté também colocou aqui, ó, muito informativo, excelente dicas. O Vitor colocou aqui, ótimo profissional. A Márcia aqui também, a sua esposa, falou assim, deixa a galera abrir errado. Mais um beijo aí pra vocês, obrigada pelos comentários. Gabriel aí vai fechar. Pra mim poder finalizar, quero mandar até um abraço pra Tayane, que é da RD Informática lá da Santa Efigênia, né? Então foi lá onde eu comprei a máquina, se você passar por lá, já que o seu José tá pro lado de cá agora, Sim. né? Passa lá na RD Informática, procure a Tayane, tá? O pessoal atende super bem, muito bacana lá. José, a última pergunta, que essa pergunta vai fazer parte de um projeto que nós estamos calculando aqui. José, para o senhor, o que é sucesso? Sucesso é o encontro da competência com a oportunidade. Se você é uma pessoa competente, está preparado e aparece a oportunidade, você muito provavelmente terá sucesso. Perfeito. Muito obrigado aí pela sua resposta. Muito obrigado, produção. Michel aí, pela paciência, está acompanhando nós. Muito obrigado você que nos assistiu aqui ao vivo, né, pelo carinho, você que vai assistir depois. Eu acredito que foi um podcast fantástico. Muito obrigado mesmo. E são dúvidas, porque, né, aonde que nós não estamos conectados aqui com computador, né, notebook, enfim. E o bom uso disso vai fazer com que você economize muito mais, né? E eu acredito que foi maravilhoso. Muito obrigado. Priscila? Gratidão a todos, gratidão, seu José, pelo conhecimento aí. Gratidão, gratidão, produção. Obrigada, Gabriel. E é isso. Semana que vem tem mais aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E é isso. Bora viver a vida que você merece.